Olá pessoal, professor Gustavo Teodoro Laskoski do IFPR, Laboratório de Telecomunicações. Hoje vamos para a nossa aula 16 do projeto final, que seria aí o planejamento com IPv6. Então aqui no site da disciplina, lembrando que aqui o documento 02, cada um tem um endereço IP específico para trabalhar, isso tanto quanto é IPv4 quanto IPv6. Então aqui está a tabela. Então, durante as aulas anteriores, a gente estava trabalhando somente com IPv4, e aí eu estava sempre utilizando aqui esse endereço público, né? Eu estou aqui no item 26 da lista, e agora a gente vai começar a mexer com IPv6, e aí vai ser a mesma ideia, cada um deve seguir o IP que está documentado aqui no site, especificado. Lembrando que em IPv4 esses endereços são públicos e como a gente tem uma limitação, a gente tinha que fazer o NAT, o CGNAT, e aí poderiam utilizar aqueles endereços 10064, o 92168, né? Então esses são regulamentados por norma. Em IPv6 a gente já não tem esse problema. Tem muito IP público sobrando, não existe NAT, então obrigatoriamente todos os seus endereços IPv6 precisam estar no seu range especificado aqui na tabela, né? O meu ele vai começar com 2001 DB8 216. Você deverá utilizar o seu. Então aqui a gente está com a nossa rede estruturada aí com VoIP, câmera e dados, e já em IPv4 funcionando, e agora a ideia é a gente também colocar IPv6 naquela condição que a gente vai trabalhar em dupla pilha, né, o dual stack, então IPv4 e IPv6, que é o que vem acontecendo hoje aí nos provedores. Claro que futuramente existe assim essa perspectiva de a gente tirar o IPv4 e funcionar tudo somente com IPv6, que vocês vão ver, é bem mais fácil de trabalhar, a gente não tem muita restrição aí com IPs públicos e não precisa fazer NAT e outros mecanismos. Então, antes de tudo isso, a gente vai fazer aqui um planejamento, mas também não vou fazer numa planilha igual a gente fez lá com o IPv4, é bem mais simples, aí é só a gente tentar manter uma certa lógica. Então aqui mesmo, lá na pasta do projeto, eu criei um arquivo texto, né, planejamento IPv6, e aí eu vou começar a trabalhar. E aí lembrando, por exemplo, eu vou receber aqui o endereço 2001 DB8 216, tudo 0, barra 48. Você também vai receber algo desse tipo, né? Só vai mudar basicamente essa terceira parte aqui. Daí você tem que seguir lá da tabela, mas a lógica ela permanece a mesma. E aí lembrando que isso aqui está escrito na forma simplificada, né? Na forma completa eu teria o do endereço 2001. Ó, o DB8 aqui são sempre 4 caracteres entre dois pontos. A gente está omitindo o 0 à esquerda, então seria 0 DB8. Mesma coisa ali, ó, 0 216, no caso do meu prefixo. E tudo isso daqui é uma longa sequência de zeros. Então vou ter aqui 0, 0, 4 zeros, 4 zeros, até fechar um grupo aqui com 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, barra 48. Então é isso que eu tenho aí na forma completa para trabalhar. Não vou ficar entrando em muitos detalhes técnicos, a gente já teve aula de IPv6, mas eu vou deixar disponível na descrição desse vídeo aí, lá as duas primeiras aulas de IPv6, para quem não lembra dessas abreviações e simplificações. A gente vai utilizar muito aqui. E aí, então, todo mundo tem algo desse tipo, só muda essa parte aqui, que é o terceiro octeto. Então, isso aqui é o que a gente chama de prefixo do provedor. Cada um vai ter o seu, cada um deve sempre, o seu endereço IP deve começar com essa estrutura. E o porquê barra 48, né? Então, lembrando que cada caractere aqui, ó, desse endereço IPv6, ele está em hexa e ele tem 4 bits, né? Então, lembrando bem rapidamente o hexa lá, eu tenho que o 0
ele seria igual a 4 bits zeros, aí o 1 seria 001, o 2 001 e 0, e isso eu posso ir desenvolvendo até que eu chego aqui no F, onde eu tenho 1 e 1. Então lembrando que em Hexa lá eu tenho caracteres de 0 a F, né? 0 a 9, daí A, B, C, D, E e F. São os caracteres que podem aparecer aqui. Então ó, aqui eu tenho 4 bits, mais 4, 8, 12 e 16. Cada grupo desse aqui eu tenho 16 na máscara, 16 bits. Então o que eu estou fazendo aqui, ó, quando eles entregam para mim um barra 48, né? Eu estou utilizando aqui, ó, esses primeiros 16 bits para a rede, mais esses 16. Então 16 com 16 aqui eu tenho 32 bits, e mais esse daqui. Então 32 mais 16, 48. Então, ó, esse barra 48 me diz isso, que eu devo manter os 48 primeiros bits que eles serão utilizados para a rede. Então cada um vai ter que seguir essa estrutura. Mas aí lembrando que eu posso mexer no restante aqui, ó. Né? Então eu posso pegar, por exemplo, mais 4 aqui, ó, eu teria 48 mais 4, 52. Ou se eu pegar esses dois, teria um barra 56. Aqui eu teria um barra 60. E aqui um barra 64. Ó. Eu tenho aqui 32 mais 32, né? 64. Então esse quarto octeto aqui, ó, eu posso manipular ele, né? Que seria, por exemplo, na criação de subredes. E aqui também eu poderia criar nesses 64 bits, mas aí é recomendado aí no mundo inteiro, né? As normas dizem para te reservar esses daqui para host. Então as nossas redes elas devem ser no máximo até barra 64. O porquê disso é aquela ideia que a gente tem do EUI64, onde eu recebo o MAC address lá da camada 2, adiciono alguns bits e transformo em 64, e aí eu preencho ele aqui. Então, via de regra geral, a gente vai ter de 1 barra 48 até 1 barra 64 no máximo. É essa máscara que a gente vai ter aí para não ter aqueles problemas caso a gente use esses recursos ali adiante. E qual que é a ideia então? Aqui eu não posso mexer, que é o meu prefixo lá da tabela. Aqui é a parte de host, que é bom eu manter disponível para host. Então eu vou mexer somente nessa parte aqui. Só que lembrando que aqui eu tenho bastante, né? Eu tenho 16 bits aí para poder trabalhar. Então um dos critérios que eu vou fazer aqui, ó, eu vou chamar isso aqui de x, y, z e w, por exemplo, e é justamente aqui que a gente vai atuar no nosso planejamento. Tem várias soluções em IPv6 de resolver o nosso problema de planejamento de IP. Eu vou usar uma que ela fica aí a mais dividir por regiões. Ela seria a mais óbvio, mais fácil de administrar. Mas se vocês quiserem também podem utilizar outras, desde que respeite aqui, né, a questão do prefixo. Eu usei o celular da tabela lá. Então, ó, esse X, esse caractere X aqui, né, seria aí, aqui eu tenho 12 caracteres, aí o 13º, ó, eu vou utilizar ele para identificar a região. Vamos separar aqui só para ficar documentado. Então, quando eu vou separar diferentes regiões, eu vou alterar somente aquele caractere ali da posição X. E aí lembrando que isso aqui está em hexa, né? Então o 0, quando o meu X for 0 ali, vai ser a minha região 0, que eu vou chamar assim, que é justamente o provedor. A região do provedor. Lá no Packet Tracer, ó, vai ser justamente essa região aqui que conecta o gateway aos meus roteadores que vão para os meus clientes. Então tudo que tiver de IPv6 aqui dentro, né, que eu vou chamar de região 0, vai ser justamente o meu 13º caractere lá do IPv6 vai começar com 0.
Aí o que acontece? Ó, esse link de fibra aqui sai para a região 1. Aí eu vou seguir aquele critério, o 13º caractere vai ser 1. Esse aqui, ó, sai para a região 2. Então vai ser 2. Esse aqui 3, região 3, e assim vai. Então eu começo a ter essa lógica aqui, ó. A região 0 seria a região do provedor. Se esse caractere aqui for 1, vai ser um IPv6 pertencente à região 1, onde eu tenho lá os meus 64 assinantes. Na situação do meu projeto seria em Aroeiras. Quando for 2, vai ser da região 2, que ali no meu caso seria Alamandas. Então essa interface aqui já, ó, ela pertence à região de Alamandas, já daria um IP 2001, DB8 216, que é o meu prefixo, 2, indicando que está nessa região. E aqui em Guapé seria 3, que é justamente a minha região 3. Ó. Então 3 seria região 3. E aí eu vou seguindo essa lógica, né? 4, 5, 6, se eu tivesse até o 9, que seria a minha região 9. Aqui, região 9. Se eu tivesse amanhã depois, meu provedor expande região 10, né? Lembrando que o 10 seria o A em hexa. Esse caractere aqui ele pode ir de 0 até F. Então o A seria a minha região 10. O B seria a minha região 11. O C, região 12. D, região 13. E, região 14. E F, região 15. Então é isso que eu teria de condições para atender seguindo essa lógica ali. Então esse é o primeiro caractere ali. Claro, eu só tenho 3 aqui, né? No meu projeto, e a região 0, que é do provedor, que é que integra todo mundo aí. Então esse é o meu X. Bom, dentro de cada região, né, tirando aí a região 0, que vai ser um caso à parte que a gente vai fazer, né, mas tanto na região 1, 2 e 3, ó, se a gente for observar aquela ideia de planejamento que eu tenho aqui, ó, então eu tenho aqui, por exemplo, 64 assinantes. Então até eu vou fazer o seguinte aqui, ó, só para não ficar muito poluído. Eu vou pegar, eu vou selecionar esse setor de planejamento aqui. Vou fazer um Ctrl C, Ctrl V. Vai demorar um pouquinho aí que ele vai copiar tudo. Ó, então ele criou aqui um planejamento 1. Eu vou chamar de cluster IPv6 aqui. Vou deixar ele aqui junto. Então ele fez uma cópia lá do meu cluster, só desformatou um pouco, então vamos ajeitar aqui. Às vezes ele faz isso, diminuir o zoom. Vou selecionar todo mundo aqui. E arrastar para baixo, aqui só para ficar parecido lá com o que eu tinha. E zoom reset aqui. Pronto, agora está semelhante ao que eu tinha lá no meu planejamento em PV4. Salvar. E aí eu vou ter aqui, ó, então isso que eu comentei, essa ligação entre o gateway e o roteador aqui, ó, é o que eu estou chamando, então vou até destacar aqui, por exemplo, em amarelo, ó. Então tudo que conecta ali o meu multilayer aos meus roteadores aí de várias regiões, é o que eu vou chamar ali de região 0. Vamos só organizar aqui melhor. Deletar isso aqui também. Então essa é a minha região 0. E aí, qual que é o critério, né? Então
sempre os endereços IPv6 que estiverem, as interfaces que estiverem nessa região, vai começar com 2001 DB8 216. Lembrando que esse é o meu prefixo, você deve utilizar o seu lá da tabela, né? E aqui eu vou ter, ó, então como esse caractere é igual a 0, né? E aí o restante, vou pôr assim, né? Só para ficar, eu poderia colocar simplificado, só os 4 pontos, e aí barra 64 aí, por exemplo. Então, vamos deixar aqui, né? Barra 52 representado aqui. Apesar que eu vou mexer nisso depois, tá? Nessa máscara aí. Por que barra 52, ó? Porque aqui eu tenho 16, 16, 32, 48 e mais esse primeiro zero aqui, 52, ó. Lembrando que cada caractere corresponde a 4 bits, né, em IPv6, ó. Seria esse caso aqui, ó. Então eu tenho 2001 DB8 216, que é o meu prefixo. E aí para ele pertencer, aqui vem o caractere X, né, na sequência, ó, que seria 0. Então aqui eu tenho, ó, sempre ele vai começar com esse que é o meu prefixo, barra 48, mais esse daqui, ó, tem que começar com 0. Então eu também estou pegando esse daqui, 48 mais 4, isso aqui vai dar um barra 52. Lógico que as minhas redes eu posso fazer, tem que ser no mínimo 52, né? Mas eu posso fazer máscaras de 52 a 64. Aí eu particularmente eu vou usar 64 por questão da delegação de prefixo, mas isso eu explico lá em breve. Mas é o mínimo, é isso que eu vou ter que ter aí. Então é isso que eu vou ter na minha região 0 aqui. Aí viria aqui essa região, ó, entre o meu roteador, que sai um link de fibra para os meus 64 assinantes. E isso aí vai depender do meu setor, né? Quem aqui ele tá exemplificando como Aroeiras. Então, nesse caso aqui, seria justamente a minha região 1, lá do meu projeto. Eu vou colocar aqui em verde, ó, só para identificar quem que seria a minha região 1. Seria tudo que vai aqui do meu roteador, ali que está saindo, que está no provedor esse roteador, até os meus clientes, cobertando todos os meus clientes aí. Só limpar esse aqui de baixo. Deixar aqui para baixo para ficar aí formatado. Então seria essa região em verde ali, ó. Inclusive as interfaces de fibra do meu cliente, né? Então elas também vão estar com esse IP aí. Deixa eu limpar aqui, cancelar esse. Eu só quero limpar esse texto aqui. Clicar assim e voltar para cá. Vou limpar isso aqui, aqui e aqui também. Aí. Então essa em verde seria a minha região 1, que eu vou atender aí os clientes. Como é a região 1, ó, agora qual que é o critério aqui? Todos os IPs, todas as interfaces que estiverem nessa região aqui, elas vão começar com o endereço 2001, DB8, 216, e agora ao invés de 0, ó, 1, tudo 0, daí na sequência, 2 pontos, né, como é endereço de rede aqui, daí tudo 0, barra 52. Então é isso que eu vou ter no meu planejamento. Aí se fosse a região 1 aqui, a região 2 aqui seria 2, 3 e 4. Então é assim que eu vou representar a minha sequência aqui, ó. Então até para ficar aqui na sequência, ó, lá na minha região, quem que seriam os endereços? 2001, DB8, 216. Lembrando que você deve utilizar o seu prefixo lá da tabela que está no site. E aqui que muda, ó, 1000 barra 52. Então, seguindo essa mesma lógica aqui, né?
Então, os barra 48 aqui do meu prefixo e os 52 aqui, justamente para diferenciar, por exemplo, a região 0 da região 1. Então, mas aquela ideia também. Eu tenho que usar no mínimo barra 52 até barra 64, né? Então tem que estar nessa faixa aí. Aí a mesma coisa, os IPs da região 2, eles vão seguir este critério aqui, ó. Então o 13º caractere vai ser 2. Lá da região 3 vai ser 3. E assim eu vou desenvolvendo, né? Se eu tivesse aqui uma região 9, esse aqui seria 9, por exemplo, né? E aí isso vai até o final ali, até as minhas 15 regiões possíveis. Então é esse o critério aí. Então eu uso o X para separar as regiões. E aí, ó, dentro de cada região aqui, ó, por exemplo, nesse meu caso aqui, a região 1, que é Aroeiras, eu tenho os meus clientes e eu posso ter até 64 clientes, né? E aí, essas interfaces aqui dos meus clientes, ó, eu vou ter que dar um endereço para ela. Mas lembrando, né, a interface do meu cliente aqui, ó, ela está dentro da região. Então, qual que é a ideia que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou dar um IPv6 válido nessa região. Por exemplo, 2001, DB8, 216, que é o meu prefixo, 1, que significa região 1, e, por exemplo, esse cara aqui, ó, vai ser o meu endereço 1. Então é o que eu vou colocar aqui, ó. Então ele vai ser o meu endereço 1. O próximo cliente aqui, né? Só fazer um ESC aqui para... Próximo cliente, que seria o 2, seria o 2001, 2 pontos, DB8, 2 pontos, 216, 1, que é a minha região 1, tudo zero aqui, ó. E lá no final 2, indicando que o meu cliente é o meu cliente 2. Aí eu posso, esse aqui seria o 3, né? 2001, DB8, 216 mil, né? Lembrando que esse 1 é da região 1, 3. Até o ponto que eu vou desenvolvendo isso daqui, lá no final, por exemplo, eu teria meu cliente 64. Né? Vamos dizer que ele estivesse aqui no final conectado. E quem que seria o IP do meu cliente, a interface do meu cliente 64? 2001, DB8, 216, ó, 1, porque essa região aqui é a 1, Aroeiras, 00, 2.64. Então é assim que eu vou interligar os meus clientes ali. Então eu poderia ter aqui do 1 até o 64, tudo isso aqui na região 1. Então essa é a primeira ideia aí. Então eu só vou colocar aqui como exemplo, ó, só para ficar documentado aqui, por exemplo, né? Então região 1, eu teria o 2001, DB8, 216, 1000, 2 pontos, 1 para o cliente 1. Aí eu teria aqui o 2 para o cliente 2. E aí eu vou desenvolvendo essa lógica aqui. 4. Aqui tem algo interessante, né? Eu estou fazendo um planejamento pensando no jeito mais fácil de
do jeito humano de pensar, né? Que a gente trabalha em escala decimal, ó. Porque se eu for desenvolvendo isso aqui, pense no seguinte, quando eu chegasse no cliente 9, né, que eu teria esse caso aqui, ó, o próximo seria o 10. O 10 eu poderia representar assim, ó, como A em binário, né? Se eu fosse pensar em binário. Então eu poderia conectar ele como A, aí o cliente 11 como B. Então é isso aqui que eu estou fazendo na verdade, ó. A, B, C, D, E e F. E aí o próximo endereço válido em IPv6 é o 10. Né? E aí lembrando que daí é aqui que eu vou usar o cliente 10, ó. Aí só para ficar mais claro aqui, lembrando que ó, eu sempre vou emitir o 0 à esquerda, né, em IPv6, mas na prática teria isso aqui, né? Ó, 09, aí 0A, 0B, 0C, 0E, 0F. Então eu poderia usar aqui ó, o cliente 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Né? E aí começava aqui na sequência, seria o meu cliente 16. Nessa sequência aqui, ó. Só que aí, claro, fica mais confuso, né? Porque eu vou bater o olho aqui de, puxa, 0F. Que cliente que é esse, né? Então, se eu colocar esse cara aqui como cliente 10, é mais fácil de eu identificar, ó. Então, esses caras aqui, eles vão ficar livre, né? O que tiver de caractere em hex aqui vai ficar sem uso. Eu não vou utilizar. Só copiar aqui. E aí eu vou pular e vou seguir essa sequência aqui, ó. Quem que vai ser o meu cliente 11, né? Ah, os dois últimos caracteres igual a 11, ó. E o meu cliente 12, mesma coisa. Os dois últimos caracteres igual a 12. Ah, e o meu cliente, daí eu vou desenvolvendo lá, 18, né? Então, acabou ali com 18, vai ser o cliente 18. Ó. Aí aqui, cliente 19, seria esse daqui. E aí a mesma coisa, se você continuasse a desenvolver aqui, agora você teria o 1A, que seria o teu cliente 20. Só que como tem o A ali, ó, eu vou deixar novamente isso aqui livre. Então é isso que eu vou ter ali na sequência, ó. Vou deixar livre isso daqui. E aí, por exemplo, eu teria aqui o B, C, D, E e F, ó, que fica livre. Vai ficar sem uso, né? C, D, E e F. E quem que vai ser o meu cliente 20? Agora vem na sequência aqui, ó. Então esse aqui vem o 20 aqui, ó. Então é uma das estratégias de eu representar para ficar mais fácil, né? Qual que é a via de regra geral aqui? Para o meu cliente ele pertencer à região 1. Ele vai ser o 2001 DB8 216. 1 me diz aqui que é a região 1. Isso aqui são as redes dentro da região 1 que eu posso colocar. E aqui no final, ó, eu vou ter aqui, eu vou chamar de C. E C, ó, que vai ser justamente o meu cliente. Então eu vou chamar aqui de R, ó. Ou melhor, de S, né? R de região, né? Vamos deixar assim, né? Então, de forma genérica, o R seria a região onde está a minha rede e o CC, o número do cliente, né? E esse cliente ele pode ir de 1, né? De 01 a 64. Então é isso que eu vou ter aqui no meu projeto, né? O meu endereço IP na forma genérica aí, ó. Então até vou fazer um Ctrl C.
E vou deixar isso aqui anotado dentro do meu setor de planejamento aqui, ó. Por aqui embaixo. Então o IPv6 ele acaba ficando interessante justamente por isso daí, ó. Eu consigo fazer esse mapeamento mais fácil e sobra ainda IP disponível aí. Então esse seria o planejamento da minha região 1 aqui, ó. No final é o meu cliente, e o 13º caractere seria a região 1, 2, 3, enfim, a que eu tiver lá disponível. E aí tem as redes do meu cliente, né? Que meu cliente ele vai receber aqui via um link, e aí ele também vai poder criar várias sub-redes dele. Tá, mas como que eu vou diferenciar a rede do cliente 1, do cliente 2, do cliente 3 e do cliente 64? Segue mais ou menos a ideia da interface que eu tinha feito aqui, ó. Só que ao invés de usar o final, eu vou utilizar agora aqui os outros caracteres, ó. Então voltar aqui para o começo, ó. O X eu estou usando para identificar a minha região. O YZ aqui, ó, vai ser justamente para identificar a rede do meu cliente naquela região. Então vou copiar aqui e vamos esmiuçar agora um pouco mais sobre isso, ó. Vou colocar aqui para baixo. Então, ó, seguindo essa lógica agora aqui, X é a região. X e Y é a rede do cliente na região X. Então, por exemplo, ó, esse caso aqui, né? Que a gente vai ter o nosso cliente 1, ó. Então ele vai receber um IP nessa interface, aí vai ter o roteador dele, ele pode criar as redes internas. Qual que é o critério para ele pegar e poder criar a rede interna dele? Então ele vai ter que seguir isso daqui, ó, 2001 DB8 216, que é o meu prefixo, né? Você deve utilizar o seu lá da tabela. Ah, ele está na região 1, então vai ser 1. E agora na sequência, ó, qual cliente que ele é? Ele é o cliente 01, né? Então eu vou colocar ele como 01 aqui. Ó, reparem que eu vou escrever na forma estendida aqui, ó. Então eu teria 0DB8, 0216, e aqui seria a sub-rede do meu cliente, né? Que amanhã depois ele pode criar redes dentro da rede dele. Então isso que eu vou ter na sequência ali. E aí, então seria este caso aqui, né? Então esse 1 me diz aqui, ó, X é região 1, e agora aqui, ó, o YZ, né? Só confundir aqui, é o YZ agora, na sequência. Ó. Então meu YZ é igual a 01 porque ele é o cliente 01, né? Então se eu for escrever isso aqui de forma simplificada, aí eu teria 2001, o 0 à esquerda aqui eu vou omitir, né? DB8, 0216 eu vou omitir, e aí eu teria 1, 01, e aí viria as redes dele, né? 00 barra. Reparem aqui que eu tenho novamente aquela situação, né? Então, tudo que for do meu cliente 1 na região 1, ó, vai ter que começar obrigatoriamente com essa sequência. 48 do meu prefixo, 52 da região, 56, 60. Ó. Então, eu vou ter um barra 60 aqui. Ó. Então, essa vai ser a rede do meu cliente 1 na região 1. Que é o que ele vai poder criar aqui, né? Então seria aqui o meu cliente 1, ele vai ter isso. 2001, DB816, 1 que é a região 1, e esse 01 indicando que ele é o cliente 01 aqui. Ó. Bom, nesse universo aqui, quais que seriam as redes que ele pode criar, né?
Ele pode usar, fazer uma rede única /60 com esse endereço. Particularmente, a gente não recomenda, né? A gente recomenda usar uma rede menor para poder criar várias, se ele precisar. Então, o que a gente vai fazer aqui vai ser colocar, por exemplo, 2001 DB8 216 101 e aí 0, dois pontos, barra 64. Então, essa é a primeira rede que ele pode criar, por exemplo, aí, ó. Vou colocar aqui que fica mais fácil de visualizar, né? Então, ó, o meu cliente 1, ele tem essa rede aqui. Quais que são as sub-redes que ele pode criar? Ele pode utilizar esse prefixo sempre como 0 barra 64. Então, essa aqui seria a primeira rede dele, ou vamos pôr aqui sub-rede 0 dele. Que mais que ele pode criar aqui, ó? Se você for desenvolver isso daqui, ó, sempre tem que começar com essa sequência, prefixo, região e aqui o identificador do cliente. Só que ele pode trocar aqui, ó. E aí ele teria aqui a sub-rede 1. Aí na sequência aqui, ó, ele pode modificar isso aqui e ter a sub-rede 2. Aqui sub-rede 3. Ó, reparem que eu só vou trocando aqui o 16º caractere, ó. Sub-rede 4. E se a gente for desenvolvendo aqui, ó, ele vai ter até essa situação que ele chega aqui no 9, que seria a sub-rede 9. Então, ó, ele já tem 10, né? Eu poderia já criar 10 sub-redes, ó, de 0 até 9 aqui, ó. E além disso, como isso está em X, ainda tecnicamente a gente pode usar aqui, ó, o A, que seria a minha sub-rede 10, o B, que seria a minha sub-rede 11, o C, que seria a minha sub-rede aqui, não, o B11C12, o D, a sub-rede 13, o E, sub-rede 14 e o F, sub-rede 15. Então, ó, na prática, o meu cliente pode ter 16 sub-redes. Então, aqui de 1 a 15 e mais esta sub-rede aqui, ó. Né? Então, ele tem uma gama bem grande aí de sub-redes para poder utilizar. 16 aí. Então, ó, ele poderia criar desta daqui. Vou pôr só aqui até 2001 DB8 216 100 F barra 64. Então, esse aqui seria a sub-rede do meu cliente 1. Bom, qual que seria a rede do meu cliente 2? Né, nessa região aqui que é a 1. A gente vai seguir a mesma lógica. Ó. Né, então, se eu for seguir aqui a mesma situação, ó, então vamos colocar aqui, por exemplo, cliente 02 na região 1. Como que eu escrevo ele, né? Quem que seria quais que são as redes dele? Então seria 2001 DB8 216. Lembrando que esse é o meu prefixo, você tem que utilizar o seu lá da tabela. Qual que é a região? Região 1. Então eu vou colocar 1. Qual que é o cliente? É o 02. Então agora, ao invés de 01, aqui vai ser 02. Ó. 0 barra, dois pontos, barra 60. Por que barra 60? Que é o mínimo que ele pode utilizar, né? Porque ó, as redes dele, as redes internas dele, né? Tem que obrigatoriamente começar com essa sequência. 2001 DB8 216, que é o prefixo do meu provedor. 1, que é a região dele, e 02, que está dizendo, ó, essa é a rede dele, a do cliente 02. Então é isso que ele vai ter aqui.
Quantas redes ele pode criar, né? Ele pode criar uma só barra 60, que seria esse caso aqui, ou, né, se ele precisar de várias redes, que aí vocês vão ver aquele nosso cliente tipo 3, por exemplo, ele tem 4 interfaces. Então eu posso utilizar as duas LANs, por exemplo, que seria a subrede 0 e 1, e as duas Wi-Fi, seria 2 e 3. Então eu consigo encaixar dentro disso também. Por isso que é interessante eu usar máscara e barra 64. Então 216, 10, 20, ó, daí ele pode criar subrede 0, ó. Mas se ele quiser criar aqui, pegar esse caractere também, ó, então aqui seria 60 mais 4, então seria o barra 64, que seria aí a subrede 0 dele. Ah, daí ele precisa de mais uma rede, né? Então o que, que ele vai fazer agora? Ó? Isso aqui ele não pode alterar, mas ele pode alterar esse caractere aqui, ó. 1, que seria a subrede 1. Aí 2 aqui, ó, que é a subrede 2. 3 aqui, ó, que seria a subrede 3. 4, subrede 4. E aí a mesma coisa, ele pode ir desenvolvendo isso daqui até ele chegar aqui, ó, no 9, que seria a subrede 9. E se precisar ainda, ele pode usar aqui os caracteres em hexa A, que seria a subrede 10, né? Vamos colocar aqui só para já fechar todas, ó. Ele poderia usar o A, B, C, D, E e F. Seria o máximo aí que ele pode ter. Então, 11, 12, 13, 14 e 15. Então, é isso que ele pode ter de subrede também. Ó, reparem, né? Independente da subrede aqui, todas elas, ó, sempre começam com essa sequência aqui, né? Que é o prefixo do provedor, a região e aqui o cliente dentro da região. Então, é isso que eu vou ter na sequência ali. Que é o que eu vou ter aqui, então, né? Se eu for aí especificar as redes do meu cliente 2, por exemplo, dentro de uma determinada região. Então, isso aqui ele poderia desenvolver, ó, até o caso da última subrede. Vocês vão ver mais para frente que isso aí vai me facilitar a vida, né? Eu padronizando a rede assim no que a gente chama de sumarização, onde eu consigo, com uma regra só de roteamento, adicionar todas as redes do meu cliente. Tá? Por isso que é interessante a gente usar essa abordagem de prefixo, região e o cliente dentro da região. Né? E ainda, aliás, a rede, a subrede do cliente dentro da região. Então eu consigo fazer tudo isso. Né? Então, ó, reparem que ó, meu cliente 1 e 2 ó, sempre começa com 2001 DB8 216, que é o meu prefixo. Esses daqui ó, sempre tem o caractere aqui 1, que eles estão nessa região 1. Se ele tiver na outra região, vai, por exemplo, região 2 vai estar 2, né? Tá, mas o que, que diferencia um do outro? Aí é o 14º e 5º caractere. Ó. O cliente 1 começa com 01, o cliente 2 com 02. E assim vai. Então esse é o critério que eu estou fazendo ali. E aí, seguindo essa lógica, então, né? Como que ficaria aí o meu cliente 64 nessa situação aí também, né? É o mesmo critério, ó. Né? Então vamos colocar aqui, ó, por exemplo, ó, o cliente 64 ali da região 1. Né? Então qual que seria a rede dele? Se ele quiser criar uma só, né? 2001 DB8 216. E aqui, então ficaria 1, que ele é da região 1, 64, 0, 2 pontos, 2 pontos, barra 60.
Então esse seria o critério dele se ele quiser uma rede única, por exemplo, né? Então ele vai ter que obrigatoriamente região, né, prefixo aqui, barra 48, 52 região, 64, 56, mais esse daqui, 60. Então seria o identificador dele, ó, cliente 64. Então isso que ele vai ter. Se ele quiser criar várias sub-redes, né? Então aí ele teria essa opção aqui, ó, 2001, sempre vai ter que começar com isso, né? DB8 aqui, 216. Lembrando que isso aqui você tem que usar o seu prefixo lá da tabela. 1, que ele é da região 1. 64, que ele é o cliente 64. E a primeira rede dele poderia ser a 0/64. Se ele fizer isso, né, ele pode utilizar outras sub-redes também. Aí ele poderia ter aqui, por exemplo, a sub-rede 1 dele. Né, então, lembrando que essa aqui seria a sub-rede 0 dele. Aqui seria na sequência a sub-rede 1. E aí eu posso desenvolver isso daqui até o caso em que eu vou ter aqui. Então seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E e F, onde esse F seria a sub-rede 15 dele. Então é isso que ele pode ter de redes disponíveis ali. Então esse é o cenário aí dele. Então que seria essa rede aqui do cliente 64, né? Então vou colocar aqui, seria 2001, DB8, 216, 1, que ele é da região 1, 64, que ele é o cliente 64/60, que seria a rede dele, mas se ele for utilizar sub-redes, então ele pode ir aí de 2001, DB8, 216. Aqui a gente vai ter então 1, região 1, 64, 0, e ele teria de 0/64 até aquele último caso onde ele teria o F ali no 16º octeto aqui, ó. Então F. Então essas são as sub-redes dele disponíveis aí. Então com isso eu fecho aí todo o meu planejamento, né, tentando seguir essa ideia mais ou menos aí de deixar a coisa mais fácil de pensar, né? Então se eu bato o olho ali no 13º caractere, eu já identifico a região. Se eu pegar e olhar ali, por exemplo, o 15º, 16º caractere, o 14º, 15º, eles já vão me dar ali o cliente dentro da região, né? E ainda eu posso criar 16 sub-redes para esse cliente dentro daquela região, né? Então eu permito aí, é bem mais fácil de trabalhar, né? Fica bem lógico aí de gerenciar desse jeito aí. Né? Então, em resumo aí, se a gente for resumir, né, aqui, ou exemplificar como é que ficaria de forma genérica o nosso planejamento, né? Então aqui eu vou ter 2001, DB8 216, R seria a minha região, aqui eu teria o meu cliente, e aqui eu teria a sub-rede do meu cliente, ó, /64. Né? Então R é a região, CC cliente, e esse meu cliente aí ele vai de 01 a 64, e o S aqui é a minha sub-rede do cliente, ou minha rede interna, né, como queira ali. Que aí também, né, vai de 0 a F, né? E aqui também, a minha região eu teria de 0, que é do meu provedor, até F. Né? Então é isso aqui que vai resumir aí o meu planejamento de IP no meu projeto. Essa é uma das abordagens. Em breve aí vocês vão ver que vai ter outras, né? E daí a gente vai começar a trabalhar. A ideia da aula de hoje é somente isso, né? Mas lá no site vocês vão ter uma lista de exercícios lá para ver se vocês pegaram a ideia, né? Então vocês vão ter que responder
vai ter algo exatamente desse tipo aqui, né? Escreva o endereço IP, por exemplo, né? Vamos colocar aqui só um exemplo. Por exemplo, defina o endereço IP do cliente 25 na região 03. Então, como é que ficaria aí o endereço de rede dele aqui, por exemplo, né? Rede. Então, vamos lá. O meu caso aqui, ó, 2001 DB8 216. Por que 216? Porque está lá na tabela. Lá, né? O meu sempre vai começar com isso daí. O de vocês vai variar um pouco. Bom, agora vem a região. Qual região que é? Ele é a região 3, né? Aí vem o cliente, ele é o cliente 25, ó. E aí, como é o endereço de rede dele genérico, né? 0, 2 pontos, 2 pontos, barra 60. Tá, aí vem a subrede dele 01. Como que ficaria a subrede dele 01 nisso daí? 2001 DB8 216 3, que ele está na região 3, é o cliente 25 e aqui a subrede 1, ó. Né? Então seria, e aí 2 pontos, barra 64. Esqueci do barra aqui em cima. E aqui, por exemplo, a subrede dele 10, como é que ficaria aí? 2001 DB8 216 3, que ele é o cliente da região 3, assinante 25 da região 3. O 10 seria o A em hexa barra 64. Então, perguntas desse tipo ali você vai ter para preencher, né, para ver se vocês pegaram a ideia. E aí sim, na próxima aula, a gente já começa a trabalhar aqui com essa região 0. Então, a gente vai habilitar aqui a VLAN dentro do multilayer, a gente vai habilitar as interfaces aqui, seguindo aquela ideia, né, que para ele pertencer, essas interfaces estão na região 0, então vai ter que começar os endereços sempre com 2001, DB8, 216, que é meu prefixo, ó, e aqui 0 por estar na região 0. Né, esse é o critério aí que eu vou fazer. Então, nos vemos numa próxima e tchau.